Seja bem-vindo a GeO Papers. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê, sou o editor-chefe aqui da AFIA GeO Papers e hoje eu vim conversar um pouquinho contigo sobre anticoncepcionais combinados. Tanto a gente fala, né, sobre os anticoncepcionais combinados, independentemente da forma de apresentação, mas às vezes a gente tem um pouco de dúvida na prática, né? Quais são as contraindicações formais aos anticoncepcionais combinados? Então, o bate-papo de hoje é para a gente falar sobre contraindicações aos anticoncepcionais combinados, vamos falar um pouquinho sobre como que eles funcionam, o mecanismo de ação, e vamos falar sobre as principais contraindicações que são fundamentais, são imprescindíveis para o profissional da saúde saber quando está atendendo, né, as nossas pacientes. Primeira coisa, quais são os anticoncepcionais combinados, né? O que a gente tem, né, de formas de apresentação dos métodos combinados e qual que é o mecanismo de ação? Presta atenção, anticoncepcionais combinados, o nome já diz, né? São aqueles que são combinados. Eles contêm, então, um componente estrogênico, que é um estrogênio sintético, né? Produzido em laboratório. Pode ser o etinil-estradiol, né? A maioria das pílulas anticoncepcionais, elas têm etinil-estradiol como componente estrogênico, mas também a gente tem outros estrogênios sintéticos, que inclusive são mais parecidos biologicamente, molecularmente, com o estrogênio endógeno. Como, por exemplo, a gente tem o valerato de estradiol, né? O valerato de estradiol, 17-beta-estradiol, são estrogênios muito parecidos do ponto de vista molecular com o estrogênio que o próprio ovário produz, né? Que o organismo da paciente produz. Mas o etinil-estradiol ainda existe, né? Como sendo o grande componente da maioria dos preparados comerciais que a gente tem das pílulas anticoncepcionais. E a progesterona, na verdade, ela é o componente que vai ter a atividade anovulatória. Então, a progesterona é um progestogênio que também é produzido em laboratório. A gente tem vários tipos, né? Tem as progesteronas mais antigas, como a noretisterona, como a medroxiprogesterona, como o levonorgestrel, e a gente tem aquelas mais modernas, né? Que entra a drospirenona, entra o dienogeste, nomegestrol. Então a gente tem vários tipos de progestogênios sintéticos e também de estrogênios sintéticos. Qual que é o mecanismo de ação? O mecanismo de ação, na verdade, vai ser o bloqueio do pico de LH, o efeito anovulatório. O grande mecanismo de ação dos anticoncepcionais combinados é porque o componente progestacional, ele bloqueia o pico de LH pela hipófise. A hipófise, para formar, na verdade, né, para produzir ovulação, tem que ter um pico de LH no meio do ciclo menstrual, né? E aí, quando a gente fala sobre ciclo menstrual, a gente fala bastante, né, sobre esse pico de LH. E a progesterona, na verdade, ela vai bloquear a ocorrência desse pico de LH. Então, o componente progestacional é o que produz o efeito anovulatório dos anticoncepcionais combinados. Tanto que, se a gente for ver, né, os métodos hormonais todos têm que ter a progesterona, porque é ela justamente que vai bloquear o pico de LH. Tem outros mecanismos de ação que é alterar o muco, né, torna o muco mais espesso, né, o que forma uma barreira, né, para a ocorrência da espermomigração. A gente sabe que tem alterações no endométrio também, né, no líquido tubário, mas o principal mecanismo de ação dos anticoncepcionais é realmente esse efeito anovulatório, que é conferido pelo componente progestacional sobre o pico de LH. Tá, mas enfim, e o estrogênio serve para quem então, né? Se é a progesterona que dá o efeito contraceptivo dos anticoncepcionais. O estrogênio, ele tem um papel super importante que é, na verdade, evitar aqueles sangramentos que a progesterona sozinha pode provocar. Lembra que a progesterona sozinha, né, ela dá aqueles sangramentos, como ela causa uma atrofia no endométrio, né, ela bloqueia ali, tem efeito antiproliferativo sobre o endométrio, ela acaba fazendo com que a paciente tenha sangramentos irregulares. E isso é comum, né, quem toma pílula só de progesterona pode ter isso, quem usa implante, né, as pacientes usuárias de implante de etonogestrel, elas se queixam muito, né, desses sangramentos irregulares, porque a progesterona sozinha não segura endométrio, né?
O estrogênio, o componente estrogênico dos anticoncepcionais combinados, ele serve justamente para proliferar esse endométrio, para dar uma proliferada nesse endométrio e estabilizar. Serve para segurar esse endométrio. E aí, então, quando ela faz a pausa, por exemplo, ela está tomando uma pílula combinada, quando ela faz a pausa, permite com que a paciente tenha sangramentos em intervalos programados. Esse é o objetivo, né, do estrogênio, é garantir, permitir que ela possa ter sangramentos em intervalos programados. Porque vocês sabem que o sangramento, na verdade, da pílula anticoncepcional, né, ou de qualquer outro método hormonal, não é um sangramento de menstruação. A gente fala menstruação na prática, né? Ah, parei a pílula, tô na pausa dos 7 dias e é o momento que vai vir a menstruação. Não. Conceitualmente não é uma menstruação, né? Menstruação é o sangramento que acontece porque não houve gravidez, porque não houve fecundação. Esse é o conceito de menstruação. Quando ela tem sangramento pela pausa da pílula, não é uma menstruação. Na verdade, é um sangramento de privação hormonal. Eu só estou deixando, né, de dar hormônio para essa paciente e ela sangra porque privou de hormônio. É isso, é um sangramento de privação hormonal, não é uma menstruação propriamente dita. Então, o estrogênio vai ter esse papel, né, de permitir que ela se programe, que ela possa saber quando que vai ter o sangramento, né? Ou se ela não quiser ter o sangramento, ela pode emendar, né, uma cartela na outra. Então, o estrogênio tem esse conforto, né? Como se fosse, na verdade, realmente uma forma da paciente saber quando que vai ter o sangramento. Ele vai dar esse conforto para a paciente. Por isso que os anticoncepcionais, muitos deles vão ser combinados. Falando nisso, então, quais são os métodos combinados, né? A gente tem a pílula combinada, o anticoncepcional combinado oral, vários preparados comerciais, inúmeros preparados comerciais. A gente sabe que de todas elas, a que foi escolhida pelo SUS, pelo Ministério da Saúde do Brasil, para disponibilizar, né, em rede básica de saúde, é a pílula que tem etinil-estradiol com o levonorgestrel. Por que etinil-estradiol com o levonorgestrel? Porque de todas as progesteronas, o levonorgestrel é a que tem o menor risco de fenômenos tromboembólicos. Então, comparando, né, o desogestrel com o gestodeno, por exemplo, ou com até com ciproterona, com outras progesteronas, né, o levonorgestrel é o que tem o menor risco de fenômenos tromboembólicos. Por isso que é aquela que é disponibilizada pelo SUS, né, pelo Ministério da Saúde. Então, anticoncepcional combinado oral é um método combinado, injetável mensal também é um método combinado. O injetável mensal, ele tem um componente estrogênico, que não é o etinil, né? Os preparados comerciais que a gente tem no Brasil para injetáveis mensais, eles contêm valerato de estradiol, tem alguns preparados com enantato de estradiol também, mas não é o etinil estradiol que tem na maioria das pílulas anticoncepcionais. Tem pílulas de valerato também? Com certeza, tem também, né? Tá, mas e... tem outros métodos que também são combinados? Tem o anel e o adesivo, né? O anel vaginal é um belíssimo método, né? Ele contém estrogênio e progestogênio. Na verdade, o estrogênio é o etinil-estradiol e o progestogênio é o etonogestrel. É um método que a paciente coloca dentro da vagina, né? E mantém ali por 3 semanas. Ele se ajusta, né? Como ele é um material, na verdade, é um polímero sintético, ele se ajusta ali na vagina da paciente, e ali ele fica por 3 semanas. Aí depois de 3 semanas ela tira, né, esse anel, e aí depois ela pode ficar 1 semana sem o anel, se quiser ter o sangramento de privação, ou se ela não quiser, é só ela emendar um anel no outro. O anel vaginal, ele é combinado, né, ele tem os dois, tem componente estrogênico e tem componente progestacional. E o adesivo transdérmico, ele também é combinado. Ele também contém etinil-estradiol como componente estrogênico, né? E também contém aí um progestogênio. Então, o adesivo transdérmico, a paciente troca a cada semana. Então, ela usa um adesivo por 1 semana, tirou, depois o segundo, tirou, depois o terceiro e tirou. Ela pode usar na panturrilha, ela pode usar no dorso, nas costas, né? Ela pode usar na região lombar, onde ela quiser, né? Ela pode usar o adesivo transdérmico. Na 4ª semana, ela fica sem o adesivo para deixar vir o sangramento de privação,
Ou se ela quiser emendar um adesivo no outro, né, ela também pode. Então, esses são os 4 métodos combinados que a gente tem disponíveis do Brasil. Anticoncepcional combinado oral, injetável mensal, anel vaginal e adesivo transdérmico. Quais são as pacientes que não podem usar anticoncepcionais combinados por risco de fenômenos tromboembólicos? Super importante isso, né? E que tanto tem se falado, né? Quais são aquelas pacientes de risco que, se ela começar a usar um método hormonal combinado, ela pode ter um evento tromboembólico? Isso é super difícil, né, no dia a dia. Às vezes a gente tem tanta informação deturpada, né, agora como a gente tem muita informação que chega rápido, né, por redes sociais, por WhatsApp, às vezes as coisas acabam ficando de uma forma muito deturpada e a gente fica com dificuldade de entender, né, o que é científico e o que não é. Então, olha só, eu vim trazer de uma forma bem objetiva as informações oficiais da Organização Mundial da Saúde, que tem um estudo muito grande em anticoncepção. Eles elaboraram, né, uma diretriz oficial que se chama Critérios de Elegibilidade para o uso dos métodos contraceptivos. E o que eles colocam de uma forma bem objetiva, se a gente for resumir toda a tabela que eles trazem para nós? Pacientes em risco de fenômenos tromboembólicos que não podem usar métodos combinados por conta do estrogênio, né? Que não podem usar estrogênio. Vamos lá. Pacientes que tiveram história de um evento tromboembólico prévio. Se eu tenho uma paciente, né, que ela te diz, olha, eu tive uma trombose já, tive que ficar anticoagulada, foi muito ruim, né, a gente ficou com medo que pudesse evoluir para uma embolia, né, um TEP, um tromboembolismo pulmonar, teve uma trombose no puerpério, por exemplo, né, o puerpério ali inicial é um momento que tem um alto índice, né, de fenômenos tromboembólicos. Essa paciente não pode usar estrogênio mais para o resto da vida dela. Ou se ela tem um diagnóstico de uma trombofilia hereditária. Digamos que na família dela já teve várias pessoas, né, que tiveram um evento tromboembólico e resolveram fazer aí o exame, né, para diagnosticar, e ela se descobriu ser portadora, né, na mutação congênita no fator 5 de Leiden. Ou tem deficiência de proteína S, tem deficiência de antitrombina 3, tudo isso é trombofilia, né? Se existe uma trombofilia diagnosticada, não pode usar estrogênio. Então, história pessoal de evento tromboembólico vai contraindicar o estrogênio. Trombofilia, diagnóstico de uma trombofilia hereditária, vai contraindicar o uso do estrogênio. Super importante, paciente que fuma e que tem 35 anos ou mais não pode usar método com estrogênio. É formalmente contraindicado. Por quê? A gente tem aí o cigarro, né? O tabagismo, ele é um fator de risco super importante para evento tromboembólico. A gente tem o estrogênio, que a gente sabe que acaba aumentando o risco de fenômeno tromboembólico, e temos o fator idade, né? Então, são 3 coisas, as 3 juntas vai aumentar o risco de ter uma trombose, né? Então, não pode, né? Paciente que fez 35 anos, fuma e tá usando sempre aquela pílula anticoncepcional e ela diz assim, pois é, mas eu sempre gostei dessa pílula, queria continuar. Bom, a gente tem 2 opções. Quando ela fez 35 anos, ou ela para de fumar, que seria o ideal, né? Essa é a melhor das opções, eu sempre digo isso para as pacientes. Claro que não é fácil, né? Depende de um tratamento, de uma equipe multidisciplinar, mas se a paciente estiver motivada, né, a gente já tem meio caminho andado. Então, super importante a gente dizer isso para ela. Ou para de fumar, ou a gente vai ter que tirar o estrogênio a partir de agora e entrar com um método só de progestogênio. Pode ser uma pílula de progestogênio isolado, pode ser um injetável trimestral, pode ser um implante subdérmico, ou ainda um método intrauterino, né? Um DIU de cobre ou um sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. Super importante, então, com relação ao tabagismo, a gente fazer essa avaliação quando ela tiver 35 anos ou mais. Tem uma exceção à regra que é o injetável mensal. Como o injetável mensal, ele tem como componente estrogênico o valerato de estradiol e alguns preparados com enantato, o tipo de estrogênio dos injetáveis mensais não é o etinil estradiol.
Então, gente, o injetável mensal, se for uma paciente que fuma e tem mais de 35 anos, se a carga de cigarros, né, a carga tabágica dela for até 15 cigarros por dia, a Organização Mundial da Saúde libera, né, que a gente use o injetável mensal. Então, cuidado com isso. O único método combinado que pode ser usado por uma tabagista com 35 anos ou mais é o injetável mensal, desde que ela fume até 15 cigarros por dia. Se é mais de 15 cigarros por dia, não, nem o injetável mensal vai poder. Fechado? Então, essas são as pacientes que não podem usar métodos combinados pelo risco de fenômenos tromboembólicos. Para finalizar esse raciocínio, não esquece disso. Muita gente confunde na prática história de fenômeno tromboembólico prévio com varizes. Gente, varizes é outra coisa. Se a paciente tem varizes de membros inferiores, não é contraindicação. Varizes era uma coisa que se achava no passado, né? Na época que a gente tinha a medicina baseada em experiência, né? Que ainda não tinha entrado as evidências, os números, se acreditava que varizes tinha que contraindicar, né? Usar método combinado. Não, isso caiu por terra. Então, se ela tem varizes de membros inferiores, não é uma contraindicação para usar anticoncepcional combinado. Pode tomar pílula sim, combinada, pode usar injetável mensal, pode usar anel, pode usar adesivo. Então, a presença de varizes sem a ocorrência de algum evento tromboembólico prévio não contraindica o uso de métodos combinados. O que vai contraindicar é a história prévia de um evento tromboembólico, ou se for uma paciente que tem uma trombofilia diagnosticada, ou se for uma paciente que fuma, né, e que tem 35 anos ou mais, aí a gente realmente vai contraindicar pelo risco de fenômenos tromboembólicos. E as pacientes com enxaqueca, qual que é o status atual, né, dos métodos combinados naquelas pacientes que têm enxaqueca? Isso também é super frequente, é uma dúvida que às vezes aparece muito, né, em consultório, em ambulatório, no posto de saúde, às vezes o pessoal discute, né, puxa vida, será que ela tem uma enxaqueca, mas assim, não me parece que é uma aura, né, será que eu posso prescrever uma pílula combinada, será que eu não posso? Gente, olha só,